Ari aqui entrando. Ari, você está sem câmera e sem som e sem imagem. Talvez você tenha que clicar no som e imagem. Agora eu estou te vendo. E tá me ouvindo? Oh, deu certo. Estou te vendo, estou te ouvindo. Então, Oba! oba, olá. Então, boa Bom tarde. dia! Bom, só para a gente situar essas imagens, né? Que eu convidei você, Aribande, que eu vou pedir para você se apresentar um pouquinho, para a gente bater um papo sobre o livro Não Conte Contos para as Formigas, que eu lancei esse ano, um romance. Então, a gente vai bater um papo sobre temas, o que surgir, mas eu queria que você se apresentasse primeiro, pode ser? Sim, é muito simples. Eu sou um psicanalista. Ok. Alguns anos de prática. Você, você também deu aula há muito tempo, né? Além de clinicar. Sim, me formei em psicologia na PUC e fiquei dando aula durante 40 anos. Nossa, e também acabou de lançar um livro, que são contos psicanalíticos do Aribande, que são incríveis, e que eu quero ver se depois a gente bate um papo sobre o livro dele. Fica aqui. Tá bom. Então, Ari, que prazer, que bom, porque eu estou louca para te ouvir, né? Eu te presenteei com o livro, quer dizer, queria muito que a gente conversasse um pouco sobre o livro. Claro, tem um monte de coisas para falar. Eu tentei resumir as coisas que eu gostaria de falar, porque senão a gente vai ficar aqui 2 semanas falando. Posso começar então? Pode, claro. Primeiro, deixa eu te dizer, é, eu achei muito interessante simbolizar, até estando no título do livro, né? Não conte para as formigas, né? As formigas se tornaram, assim, fundamentais para o seu livro, né? Elas são aquelas que, mesmo não participando da trama de uma forma, assim, evidente, né? Elas estão presentes em tudo que se passa, né? Então, essa é algo que eu até gostaria de ouvir você dizer, como, por quê, de que jeito você viu e vê essas formigas, né, com essa representação tão importante e, ao mesmo tempo, tão não participantes da trama, né? Mas isso a gente deixa para depois, né? Mas são as formigas que são insetos que trabalham o tempo todo, né? Elas são super tarefeiras, né? Elas são concentradíssimas naquilo que elas fazem, né? Eu acho que isso, no mínimo, poderia estar falando da valorização do esforço necessário para conseguir o que se precisa ou para se desvencilhar do que nos atrapalha, né? No mínimo, eu acho que elas poderiam significar isso, que não é pouco, né? É, tem um momento que você diz, escuta o sorriso de felicidade delas, né? Que é, ao mesmo tempo que tem a, a coisa poética de escutar o sorriso, né? Eu acho que assinala o prazer de fazer o que lhe compete, né? É, eu lembro do Confúcio, né, o sábio chinês, que dizia: faça o que você gosta e você não trabalhará um dia na sua vida, né? Quer dizer, você aliou nessa frase a coisa dedicada, a coisa bem
enfrentadora com o prazer, né? Eu achei isso maravilhoso, né? É o que caracterizaria uma vida boa, né? Seria uma vida onde se está fazendo o que se quer com prazer, né? É, eu gostei muito da orelha, do livro, da orelha da Ana Lima Cacílio, né? Que eu não Cecílio. conheço, Ana Lima hein? Cecílio. Ana Lima Cecília. Cecílio. Ela é uma editora que está no mercado há muitos anos e ela é o segundo ano que ela é a curadora da Flipper, Feira Internacional em Paraty. Ah, Ela que legal. também tem uma newsletter chamada A Lábia, que ela indica livros. Então, eu tive uma baita de uma sorte de ter a Ana Cecília escrevendo a orelha. E isso, você. Ah, agora voltou. Então, ela diz uma frase, por exemplo, que eu achei muito interessante. De estrela em extinção vai a sol em expansão. Eu achei linda essa frase, muito bonita. Uma belíssima imagem que aponta para alguém que sai de um andar muito baixo e que se sentia vivendo para um caminho largo e promissor, né? Eu achei muito bonito, muito bacana. E ela diz uma outra frase também que eu gostei. A prosa de Mônica tem uma avidez, um jorro de correnteza batendo na pedra. Também achei outra belíssima imagem que reconhece o vigor e a determinação com que você resolveu enfrentar suas principais vicissitudes de vida, né? É, Achei. é assim, né? Colocando. Porque a personagem, eu acho bacana quando a gente fala sobre essas vicissitudes, né? Na voz dessa narradora, né? E personagem, porque o livro ele tem a primeira pessoa e tem também, em alguns momentos, tem um narrador em terceira pessoa. E às Isso. vezes ele não é confiável, o que eu gosto muito de brincar também com um narrador não confiável. Então, é uma ficção com elementos de autoficção, mas com a ideia de você trazer o leitor sempre para aquela dúvida: que limites são esses, né? Se é que eles existem, digamos assim. E quando você fala das formigas, elas surgiram de forma aleatória no processo da escrita. Na verdade, existia uma cena que eu já havia escrito com uma formiga, e quando eu escrevi, eu falei: aqui tem a semente de alguma coisa que vai estar no romance, mas eu não tinha certeza. E quando eu, de fato, encontrei o fio narrativo desse romance, ficou claro que as formigas faziam parte e imediatamente, no jogo de um improviso de escrita, elas vieram e se estabeleceram como personagens, de fato. Uhum, uhum, Então, assim, essa leitura quase que de conscientizar do papel delas veio um pouco depois. Eu fui entendendo, né, um pouco dessa metáfora que tinha tudo a ver com a personagem, dela ser um ser minúsculo, ao mesmo tempo ela está ali trabalhando ininterruptamente em prol de alguma coisa, né? E elas não param e são tão pequenas e às vezes tão ignoradas, e eu achei que ela casava muito bem com o processo do que a personagem estava vivendo, do que ela precisava, né? Então, assim, eu acho que, né, à luz da psicanálise, esse inconsciente até, no caso, né, aqui, enquanto autora, de ter entrado essa personagem, depois você entender como fazia sentido para a personagem ela dialogar com formigas, né? uhum. Isso faz sentido para você? Claro, claro. Isso que você assinalou, que eu percebi assim, que também achei muito interessante, essa oscilação entre primeira e terceira pessoa, né? Eu achei muito interessante e eu olhei para isso como se fosse, digamos, a dupla postura que é empregada no livro, no sentido de
uma postura seria do mergulho naquilo que ferve dentro da autora, dentro de você, né? E a segunda postura é aquela que busca um certo distanciamento para poder entender as coisas que estão se passando, né? Então, eu colocaria essa oscilação dentro desse âmbito, né? Dessas duas posições necessárias para poder, por um lado, mergulhar vibrantemente naquilo que está fazendo e, por outro lado, ter esse distanciamento de busca de compreensão das coisas, né? Eu acho que são duas posturas necessárias, não somente na literatura, mas na vida em geral, né? E aí eu acho que É, agora as coisas se cruzam, né? Quando a gente fala assim, e claro. nesse processo de escrita, a gente está muito misturado com o que está escrevendo, né? Aí eu tenho uma curiosidade em saber o que, que mais te tocou e o que mais te inquietou no livro. Você. Então, eu fiz, estou aqui consultando a minha cola, justamente aquilo que mais me interessou tá aqui, que é o que eu vou falar agora, né? São muitas coisas, muitas coisas. O livro é riquíssimo, né? Ele é cheio de situações e de maneiras diferentes de olhar, de ver as coisas, né? Eu achei de uma riqueza muito grande, tem muito a falar sobre ele, né? Assim, para ir para o começo das coisas, né? Eu achei alguns pontos muito interessantes da, da história de vida da personagem, né? Por exemplo, eu, como psicanalista, eu me interesso pelo, pela história de vida, né? Sempre, né? Então, fala, a personagem fala do pai que usa o cinto, do pai que é responsável pela porrada, né? E eu acho que aí reside algo que transparece no livro de forma extremamente importante, que é uma solidão fabricante de insegurança, né? Esse pai, ele é um instituidor, na minha opinião, na minha hipótese, de uma enorme solidão que fabrica uma insegurança muito grande, né? Um filho que não tem esse apoio total, geral de um pai, isso gera uma insegurança que pode perdurar a vida inteira. É, inclusive, uma outra coisa que é dita a respeito desse pai é que esse pai deixa uma herança para ela com a condição de ela não se casar. Eu achei isso extraordinário, né? Que édipo forte que isso parece indicar, né? Essa filha, ela tem que ser dele até depois da vida dele, né? É incrível, é incrível, né? É um édipo gigantesco, que também é paralisador, né? Porque tanto uma como outra dessas coisas que eu estou falando sobre o pai refletem certamente na relação da personagem. Ela me parece toda atravancada por esses dois exemplos que indicam uma relação muito desfavorável para o desenvolvimento da menina no sentido de se transformar numa mulher. Também é muito desfavorável nessa história a frieza que é apontada da mãe crítica, né? Com uma rejeição muito grande que é mostrada quando ela fala do seu parto, como do parto da personagem, como sendo cagar um tijolo. Eu achei isso de uma força desfavorável de desenvolvimento, de insegurança, né? Eu achei isso enorme, enorme, né? A singularidade da personagem, tanto por pai quanto da mãe,
foi muito dificultada, muito, mas muito dificultada, justificando uma enorme insegurança com falta de apoio e cuidado, né? Quer dizer, é uma menina que começou o seu desenvolvimento com uma desfavorabilidade enorme em termos da relação de pai e mãe. O que transmite segurança para a criança é o apoio enorme, total, sem restrições que pai e mãe possam dar para o seu filho, para a sua filha, né? E isso ela não teve, né? Além disso, ainda aparece aí nessa história uma irmã crítica e não solidária, uma irmã mais velha, né? Um irmão abandonador e áspero, uma sensação de solidão e falta de aconchego das relações básicas enorme, né? Não há ninguém nesses parentes próximos, né, os parentes mais importantes de uma criança, não há ninguém que pudesse garantir alguma segurança, né? Fica até um mistério, né, para tentar entender quais são as bases que essas personagem teve, quais são as bases que ela conseguiu ter para poder ser a pessoa inteligente, capaz e lutadora que ela se mostra, né? Realmente isso é um enigma, né, que eu deixo em branco, sem Pastor tentar Miguel, você que resolver. sabe. E fica Agora, claro, assim, como, quer dizer, fica claro, né? A ideia era que toda essa dificuldade que ela vive ao longo da trama, porque a história tem esses recortes que tentam contextualizar esse lado emocional, esse suporte emocional da personagem, né? Isso para tratar de uma trama central, que é a dificuldade dela em se separar de um relacionamento tóxico enquanto adulta. E ela relata alguns relacionamentos igualmente tóxicos ao longo da vida. Então, se você quiser fazer essa relação de alguma maneira, como seria. vai ser feita já já, aguarde, aguarde. Bom, falando sobre os abortos, que eu achei também muito, muito interessante, né? Que é descrito por você no livro como filhas que não nasceram, né? O personagem dizendo, né? Filhas que não nasceram, porta-retratos para sempre vazios. E eu achei genial essa simbologia, né? Um aborto clandestino, o primeiro, né? Com culpa católica. Eu achei muito interessante essa culpa católica, né? E assim por diante, né? A maneira como são descritos esses abortos, né? Eu achei absolutamente original, muito, muito interessante, né? E fala, na minha opinião, da importância de uma maternidade perdida para sempre participando da vida emocional. Quer dizer, o renascimento dessas figuras abortadas, para mim, tem a ver com essa ideia de que é, os abortos ficaram para sempre, né, participando da vida emocional, né, dessa personagem, né? Ou seja, um aborto não é uma coisa simples. E, além disso, fica eternizado na, na vida emocional da pessoa, né? Eu conheci uma pessoa que fez 15 abortos, né? Quer dizer, era uma pessoa que visivelmente tinha uma maneira de ser que era afetada por isso tudo que ela viveu, sem dúvida. Só um parênteses, eu tive um relato de um conhecido que leu o livro e que me escreveu lindamente dizendo que após ele ler o livro, ele se deu conta que ele tinha um buraco dentro dele, que era uma irmã, que tinha nascido e morrido assim com, sei lá, acho que meses.
de vida, ou morreu, e ele não teve quase contato. Mas depois dele ler o livro, ele se deu conta como aquilo era um buraco que era presente, como ao ler o livro ele trouxe essa memória e resolveu trazê-la de volta para a vida dele. Eu achei tão bacana, tão bonito ouvir. E um homem, inclusive, E né? como E não é só bacana, uma sim, morte, uma sim. falta de um ente amado, querido, né? E olha como isso traz a importância do livro, a importância do falar a respeito das coisas mais profundas da vida da gente, porque isso afeta o outro. O outro, quando entra em contato, isso faz com que ele se aprofunde nele mesmo, né? Eu acho isso maravilhoso, isso que você acaba de dizer. Mas ainda falando do aborto, uma coisa me chamou muita atenção. Você fala de cada um dos abortos sucintamente, em apenas um parágrafo. Eu achei incrível, né? Você cita cada um deles bem sucintamente. Eu achei incrível a simplicidade com que foram encaradas essas situações dramáticas, né? Não precisa ficar se estendendo nos detalhes, né? Basta um parágrafo para colocar a importância daquilo que vai atuar, né, A vida da no texto de personagem. uma forma tão intensa, tão fantástica, né? Essa simplicidade eu achei tão importante, né? Tão importante. Eu gosto muito da literatura que se aproveita da simplicidade para aprofundar as coisas, né? Você faz uma menção especial ao primeiro aborto da personagem. Uhum. Você fala dele como com desconhecimento da vida, do afeto, do vínculo, o pavor de contar para os pais, a certeza da solidão, com o namorado pensando nos seus dólares, né? E que era uma criança e não sabia o que era o amor, afeto, abraço, acolhimento, vínculo, era ignorante de tudo, né? Eu achei interessantíssima essa descrição desse primeiro aborto, em que eu vejo como elemento central, nuclear, né, a presença de medo, apoiado na insegurança, na não aposta em si mesma. Né? Eu achei isso muito forte, né? Essa descrição do primeiro aborto, apontando para essa insegurança básica de que eu falei antes, em função da relação com os pais, né? Da relação de criança. Né? É só para quem É, nos ouve e não leu, enfim, a personagem tem mais de um aborto e ela relata esses abortos em momentos diferentes. Então, eu acho que você vem a comentar isso também, que você se refere a esse, que é o primeiro, mas como tem outros que se fundamentam em outros pilares, né? E ela, enfim, a gente acompanha um pouco o desenvolvimento dessa personagem ao longo dessas decisões que ela vai tomando. uhum. Tá. Tem uma frase muito pequena, muito simples que você usou, que me interessou muito, achei muito interessante, né? Enraizamento no agora. Né? Você usou essa frase que eu achei muito interessante. Né? Eu lembrei que alguém já disse que o passado também está no presente. Só De repete essa modo que frase. vivemos é no presente. Ah, tá. Tudo que foi acumulado e tudo que esperamos está no presente. Olha, a sua imagem ficou travada para mim. Não sei se você desligar a câmera e ligá-la de novo, destrava. Você me escuta? E ele um dia disse a seguinte frase: Doutor? o passado tem de ser um trampolim e não um sofá. Quem Eu falou achei isso? Perdão. Lúcio, um ex-jogador de futebol. Ah, que ótimo! Que bacana, que lindo. Passado tem de ser um trampolim e não um sofá. Né? Eu achei muito interessante porque eu associei o enraizamento no agora com essa frase que tem essa intenção
de colocar a importância do presente, né? Mesmo que leve em consideração o passado que foi vivido e a expectativa de futuro que se tem, né? Mas é muito importante que o agora é que seja o impulsionador, né, das nossas atividades de vida, né, no agora, aqui. Também achei bonito você falar do tratamento que a leva a amar o sol da manhã, o brilho da lua, né? Você resolveu fazer um tratamento que a levou a amar o sol da manhã e amar o brilho da lua, né? Tanto dia quanto a noite tem coisas maravilhosas para serem vividas e precisa-se ter condições internas para poder viver as coisas maravilhosas do dia e da noite. Né? Eu achei muito bacana, né? É poder a valorizar, você valorizou a calma necessária para tomar decisões de vida que lhes sejam favoráveis. E isto baseada num acolhimento, no ser olhada, né? E isso me fez lembrar também da frase maravilhosa do Fernando Pessoa: existir é ser percebido, Né? né? É uma frase linda do Fernando Pessoa, né? Uhum. Eu acho que a gente E pode você, dizer que a e personagem passa o livro um pouco, né, à procura desse existir, né, de ser percebida, né? eu acho que não ultrapassa, não. Eu acho que está dentro do contexto do livro, quando, por exemplo, você fala do pai e da mãe do personagem, como não dando a ela esse sentimento de estar sendo percebida e reconhecida, aceita, acompanhada, né? E quando surge alguém que faz isso ajuda a pessoa a poder aproveitar a vida da melhor maneira possível, né? Então, eu acho que tem a ver com isso, sim, né? E você faz uma pergunta genial. Existe cura na literatura? Pergunta você. Ah, eu achei genial, que A é uma personagem pergunta, né? Porque para quem não personagem leu, pergunta, é, mas ela, quem ela diz faz que o uma personagem aposta. pergunta é você. Ela faz, a personagem faz uma aposta e resolve fazer um diário. Então, em algum momento, esse jogo Aham, que ela claro, faz com ela claro. mesma, né? É, Mas para mim essa frase, ela representa um ensaio dos primeiros passos num caminho, e é o caminho com gente, o caminho com gente escolhida, né? E dirigido pela personagem, não por algum ele. Esse ele eu coloco com letras maiúsculas, né? Porque você usa o ele o tempo todo, né? O livro todo. O personagem masculino é representado por esse pronome ele, e que eu coloquei com letra maiúscula porque eu acho que pode estar representando, em termos inconscientes, para a personagem, o gênero masculino, né? O homem, que é a relação dela, a personagem, com o pai. Eu acho que justifica, como eu disse antes, dificuldade na relação com o masculino, com o homem, né? E eu acho que tudo que aparece, né, no livro, com a presença desse ele, para mim, claro que tem a ver com as histórias vividas pela personagem, mas eu acho que também tem a ver, assim, já com um olhar psicanalítico, com a relação da personagem com o masculino. porque ela não tem. Agora, sobre ele, sobre o masculino, né? Hum, Várias coisas eu achei importantes, né? É,
olha a frase bonita que você escreveu. Um beijo precisa ser orquestrado antes. Eu achei isso uma bela descrição da importância do beijo, que não pode, para ser gasto em situações sem genuinidade, né? Não se pode gastar beijos sem genuinidade, né? O beijo tem que ser genuíno, né? Tem que ser, como diz aí vocês, orquestrado antes. Eu achei belíssimo isso. Eu nunca tinha pensado no beijo tendo essa conotação, embora eu reconheça nessa frase belíssima, né, aquilo que eu atribuo ao beijo também, né? Essa coisa que um beijo tem que ser olhado como tendo um valor muito grande para a pessoa que beija ou para a pessoa que o recebe, né? Um valor emocional que tem as suas conotações singulares para cada pessoa, sem dúvida, né? Outra frase sua, onde ele estava quando e outra pergunta que você faz, onde ele estava enquanto esteve comigo esses anos todos? Eu achei linda essa frase também, né? Uma excelente pergunta sobre como foi para ele o estar com ela, né? Olha que bonito isso, né? Quer dizer, ele esteve com ela esses anos todos. Onde é que ele estava nesses anos todos? Olha que pergunta, Vamos- todo esse relacionamento, né? Ih, não estou ouvindo. Não, Está sem voz. já voltou, estou te ouvindo. Tá, fala. Você ia Não, falar? nada, não, nada. Só disse que tinha parado e voltou. Depois você também diz o seguinte: ela abusa de si mesma quando não o manda embora. Vê seu medo de ficar sozinha ser maior que sua própria vida. Não consigo me separar. Algumas frases que eu juntei, né? Eu achei incrível, porque é a percepção do que é acarretada, do que acontece com a personagem, por ceder ao medo de ficar só, mesmo já sabendo que não tem o companheiro de que precisa. É extraordinária a força do medo que é apresentada nessas palavras, né? E que tem a ver com o que eu falei antes da relação com os pais, da infância, etc., né? Quer dizer, a insegurança que aquele tipo de relação que os pais lhe propiciaram causou, o medo decorrente dessa insegurança, né? O medo de ficar sozinha, não querer se sentir abandonada, mesmo percebendo que não era o que ela precisava, né? Quer dizer, é fantástica essa questão do medo, né? Eu acho que você colocou nessas frases a enorme importância do medo, né? Na maneira como essa personagem lidou com o ele. Uhum. E ele aí eu estou colocando O o gênero prono... masculino. Tá. Embora esse ele específico tenha uma importância nuclear muito grande, né? Também você escreveu o casaco que ele sempre leva para cobrir o ombro de mulheres. Como você escreveu também uma palavra que ele se coloca, comicozinho, né? Eu achei muito interessante. Primeiro, a ideia do estar sempre pronto para a sedução, né? E segundo, essa coisa vulgar, né, com que ele encara a vida amorosa, né? De uma maneira muito vulgar, muito rasteira, né? Assim, que só mesmo um palavrão dá conta, né? Não tem como fazer isso sem dizer o palavrão, né? Eu achei assim muito forte, muito forte, embora tenha ocupado pouco espaço no livro, né? São coisas assim, flashes que você Pontuais. colocou e que tem uma contundência enorme, né, para falar sobre que tipo de relacionamento esse ele propiciava para ela, né? Uhum.
Outra coisa que você contou sobre ele foi, por pressa, ele dirige por dentro de uma loja atropelando um deficiente, né? Aonde você assinala a falta de humanidade que se pode perceber nele, que se mostra muito grave, muito, muito mais grave do que apenas essa coisa, a questão da amorosa, simplesmente. Aí é uma questão de revelação de caráter, né? Que é muito mais forte, muito mais séria, né? Você também diz, ele pisa pesado, sem um desejo, um querer. Eu estou juntando várias frases. Uhum. Cego de raiva e feliz sem minha presença. Essa, então, eu achei um checkmate. O feliz sem minha presença, para mim, é um checkmate da relação, né? E você ainda completa, né? Você complementa, né? Você diz, não consegue dizer que me ama, né? Ele não consegue dizer que ama a personagem. Ari, só para você Constata, saber, nós temos mais 3 minutos só. Que caramba. pena, né? Pelo visto, tínhamos muito mais para falar, mas enfim. Então, deixa esses 3 minutos, deixa eu falar então do dia 71, Ok. né? Que é a última crise de pânico, o medo de perder sempre presente e que a faz se agarrar em migalhas, em lamber o chão, ser chutada, maltratada, desconsiderada, sentindo-se velha e sem ninguém, né? É uma armadilha em que ela cai, né? E no dia 74, ele vai embora, tirando sua esperança enlouquecida e livrando-a de uma não-vida, permitindo que ela se aperceba forte e valorizada, o que os outros sempre perceberam, mas, mas ela não. Uhum. Né? Então, tinha outras coisas, mas assim, eu termino com isso, né? Dizendo que é uma história assim fortíssima em termos de vida emocional, de como a pessoa organiza a sua vida, de como o medo é capaz de eliminar as capacidades que uma pessoa tem, né? Quer dizer, é uma história fortíssima que você conta nesse livro e que eu até diria, para terminar, tem um final feliz. É Ai, como se o final adorei. fosse agora é que as coisas vão começar. Adorei. Era um tratado psicanalítico, quase. Quantas questões, né? Quantas questões. Que lindo te ouvir. Que Nossa, bom, que bom. ficaria Tomara que seja horas. útil para alguém. Tomara, essa é a ideia, de suscitar realmente, enfim, uma curiosidade, de trazer à luz algumas questões que estão no livro. Eu só tenho que te Uhum. agradecer, adorei. Muito obrigada. Eu Depois também adorei. falaremos mais. Tá bom. Um beijo para você, Beijo então. grande. Obrigada. Tchau. Tchau, Tchau. tchau.